Miguel Relvas explica a destruição de casas de dezenas de famílias em Loures e Amadora, com o medo que têm do Chega, os autarcas do PS, que as ordenaram. Ricardo Paes Mamed defende que o Estado já deve ter recuperado os 3,2 mil milhões de euros que meteu na TAP. Ricardo Jorge Pinto admite que a candidatura presidencial de António Filipe possa ter apoios que extravasam a influência do PCP e a SEDES apresentou um estudo que revela o seguinte. Em 25 anos, a criminalidade em Portugal caiu 1,3%, mas as capas de jornais com notícias de crimes subiram 130%. Estes são os temas para a análise de Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu, em mais uma edição de Os Comentadores. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores. Um dos temas da semana foi a destruição de casas no bairro de Talude, em Loures. É sobre esse assunto que Miguel Relvas se pronunciou nestes termos. Eu devo dizer que fiquei estupefacto com as declarações do líder do PS. Ele era Ministro da Administração e não entrou no Governo. Foi o Partido Socialista durante os últimos 8 anos que fez a política de bar aberto em relação à imigração, sem cotas, sem restrições, sem controle. E esta situação é uma situação muito, muito preocupante. Devo dizer, isto não é uma questão ideológica, não é uma questão de partidos. Não foi só Loures, também o mesmo se passou na Amadora. Para mim, é o medo do Chega. O que eles têm, estes dois autarcas estão cheios de medo do Chega nas eleições e foram escolher isto a dois meses das eleições. É inacreditável, não foi a Câmara que parou as demolições. Quem mandou parar foi o Tribunal. E nós aqui temos que ver, atrás de uma barraca, não há uma barraca, atrás de uma barraca está uma família, estão pessoas, isto é inacreditável. Nos valores que nós acreditamos de sociedade, nos nossos valores de humanidade e a nossa visão do mundo, é inaceitável. Eu lembro-me que em 93... éramos todos muito mais jovens, sei não, mas nós os dois éramos mais jovens. Foi lançado um programa em Portugal, no governo do professor Cavaco Silva, que era o PER, que reconciliou a cidade com quem não tinha habitação. Foram construídas 130 mil habitações. A verdade é que estes últimos 8 anos, ou mais, até os últimos 15 anos, andámos a dormir nessa matéria. E agora estamos a ser confrontados com uma realidade para a qual não temos solução. E é inaceitável aquilo que se está a passar em Loures. Porque para mim, só há uma razão para isto, é as eleições autárquicas, não há outra razão. Loures e Amadora estão com medo a este complexo que o Partido Socialista ganhou desde as últimas autárquicas, e os autarcas, eles não estão preocupados com as pessoas, estão preocupados com os votos. E isto é inaceitável. Eu vi hoje imagens que não pode um autarca, não pode ser autarca, uma pessoa que não tem sensibilidade para ver crianças na rua, que nos próximos 10 dias ninguém sabe para onde vai. Não se podem tomar estas decisões sem haver um plano B. Nuno, vou começar por ti. O que Miguel Relvas diz tem razão. Eu já ouvi pessoas do PSD a dizerem coisas diferentes, não é? Mas enfim. Bom, uma parte que Miguel Relvas tem obviamente razão, que é este macaquear de políticas do Chega para ganhar votos à conta de reprimir e de castigar os mais pobres que estariam a viver à conta do resto da sociedade. Ora, aquilo que acontece é que as pessoas são obrigadas a ir para bairros de barracas outra vez, porque houve uma política de bar aberto não em relação à imigração, porque os imigrantes trabalham, os imigrantes são necessários à economia nacional, mas uma política de bar aberto em relação à habitação, em que se fez o bar aberto para a especulação financeira e para a turistificação, criando uma situação que é impossível de sustentar. E essa situação é a seguinte: as pessoas com o seu salário não conseguem ter casa. Portanto, o seu salário não dá nem com taxas de esforço de 50%, 60%, 70% para ter em casa. E, portanto, os bairros de barracas, os bairros autoconstruídos vão aumentar. E vão aumentar como aumentaram anteriormente. Esta ideia de que há barracas ilegais, nunca houve barracas legais. Aquelas que foram colocadas fora, isto é, substituídas pelas casas do PER, eram tão ilegais quanto estas. Esta ideia peregrina que deve haver uma autorização de barraca legal e uma autorização de barraca ilegal não existe. O que existe é que estas pessoas não conseguem pagar casas, não conseguem pagar quartos, não conseguem pagar nada do que está no mercado e são forçadas, apesar de trabalharem, apesar de todas elas trabalharem, ou a esmagadora maioria trabalhar, são forçadas a este tipo de soluções que são indignas. Portanto, aquilo que do ponto de vista, por exemplo, no caso da vida justa se defende, é que haja uma espécie de fim dos despejos, um plano de emergência
do ponto de vista habitacional, de modo a poder ser alterada esta situação. É muito visível que, se tivesse havido um tremor de terra, o Estado arranjaria forma de alojar provisoriamente as pessoas até o momento de construir-se casas para elas. O que acontece hoje é que nós temos um tremor de terra, mas chama-se um tremor de terra do mercado, da especulação e do neoliberalismo. E, portanto, é preciso uma solução para estas pessoas. Paulo, a Câmara de Louros atuou mal? Ou seja, independentemente do enquadramento que o Nuno aqui deu, mais geral, especificamente a Câmara de Louros não atuou bem? Não. Portanto, o Ricardo Leão atuou pessimamente e tem revelado ao longo dos tempos quais é que são as suas verdadeiras cores a nível de intervenção política. O tipo de medidas que ele tem proposto, ligando numa fase inicial, na sequência dos protestos que aconteceram, por exemplo, em relação ao assassinato de Odair Muniz, em que ligou a criminalidade às populações que habitam estes bairros municipais, por exemplo, e já tem vindo a fazer este discurso que revela justamente que não tem qualquer tipo de preocupação com as pessoas e que a sua preocupação, e aí eu concordo com esta análise que Miguel Relvas traz, que há aqui já uma caça ao voto, com esta aproximação àquelas que são as medidas do Chega, sendo que obviamente não é irrelevante ser um município que criou justamente esta força política, não é? Portanto, foi daí que veio André Ventura com todo o discurso, com toda a campanha contra as comunidades ciganas. Mas eu também gostava de assinalar aqui que teria sido maravilhoso se, de facto, no âmbito do PER ou de qualquer outro programa para a construção de habitação pública nos últimos anos, o país tivesse construído 130 mil habitações, como diz Miguel Relvas, não construiu. Portanto, os números estão, infelizmente, muito abaixo disso, quase 100.000 fogos abaixo disso, e facilmente damos por eles, porque há 2 anos, quando se assinalaram os 30 anos do PER, esses números foram mais do que reproduzidos. Portanto, é um programa que teve uma intervenção em 28 municípios, 19 na área metropolitana de Lisboa e depois os restantes 9 no Porto. E deste total de municípios onde houve intervenção, a construção foi de cerca de 35 mil habitações em 290 bairros de realojamento. E o que aqui foi, enfim, as pessoas que estiveram aqui abrangidas foram cerca de 50 mil agregados familiares. Portanto, era bom que tivéssemos tido essas 130 mil habitações, não foi o caso, mas esta questão, focando aqui na questão da Câmara de Loures, obviamente eu repudio em absoluta a intervenção de Ricardo Leão, e lamento que o PS mantenha a confiança política em alguém que já deu inúmeras provas que alinha com as propostas da extrema-direita de criminalização da pobreza, por um lado, e, conforme eu disse antes, de associação de determinados territórios e populações à criminalidade. Aliás, voltando justamente a esta data dos 30 anos do PER, é muito pedagógico assistir justamente a uma conversa que aconteceu e que está online, portanto está no YouTube, que foi promovida pela Câmara de Lisboa, com uma série de intervenções, nomeadamente de Cavaco Silva, em que Ricardo Leão insiste na ideia de que direitos e deveres devem ser iguais para todos. Portanto, ele faz isto ignorando que as assimetrias que existem, as desigualdades, inviabilizam completamente que se cumpra este desígnio. Seria fantástico que nós vivêssemos numa sociedade em que os direitos fossem iguais para todos. Não são. E o que aqui se está a exigir, conforme o Nuno estava aqui a referir, é que pessoas que não têm esse tipo de possibilidade, são trabalhadoras, portanto são pessoas que estão a trabalhar, tendo em conta os preços da habitação, não conseguem sequer ter um quarto para habitar. Portanto, e resolveram pelas suas próprias mãos aquela que é uma necessidade básica e que devia ser salvaguardada pelo Estado, aliás, como a Constituição prevê e como a própria Lei de Bases de Habitação, depois também vem dizer que a intervenção que aconteceu em Loures está completamente à margem daqueles que são os pressupostos legais. Mas e depois, só para terminar, acho que há de facto aqui uma grande confusão ou uma misturada que se faz e que acho que é intencional, entre políticas de imigração, de habitação e depois aqui procedimentos administrativos, portanto colocando tudo ao barulho para fazer crer que estamos a falar apenas de uma realidade e de um tipo de responsabilidade.
E depois, mesmo para terminar, queria aqui assinalar que entendo que a nível de sociedade civil há uma voz que não está aqui a ser escutada, que é da AMRT, que é a Associação para a Mudança e Representação Transcultural, que tem mais de 30 anos de intervenção, nomeadamente na área da habitação, neste território em concreto, portanto no Talude, no município de Lourdes, portanto não é só no Talude, mas que tem trabalhado e negociado com os diferentes executivos ao longo dos últimos 30 anos. E entendo que é uma voz que não está aqui a ser escutada e que devia estar. E depois termino também assinalando aqui que acho que não gosto de ver os rostos de crianças sem qualquer tipo de proteção nas páginas dos jornais. Portanto, acho que isto é uma safarização da pobreza e acho lamentável também. Sim, senhor, também estou de acordo. Eu tive a curiosidade de ir ao site da Câmara Municipal de Loures para ver se há lá políticas de habitação acessíveis ao cidadão que mora em Loures. Então vou passar a imagem, se não se importam. E há várias. Há um balcão único, onde depois há vários programas de apoio à habitação. Apoio financeiro Habitação Jovem em Loures, Programa Habitação Mais 35 em Loures, este destina-se a agregados familiares que tenham pelo menos uma pessoa com mais de 35 anos. A habitação municipal, processos de candidatura para quem quiser ir pretender morar numa casa do município. Regularização de ocupação sem título, alguém que ocupou uma casa do município de forma ilegal pode regularizar a sua situação. O arrendamento apoiado, apoios a quem não tem dinheiro suficiente para pagar a sua renda. Regularizações de dívidas atrasadas. Há ainda um programa nacional que abrange também Loures, que é o programa Primeiro Direito, Plano de Recuperação e Resiliência, tem dinheiros do PRR para a construção de novas casas. Havia a promessa de entregar 135 casas até 2026, portanto até ao final deste ano, no âmbito deste programa. Depois há processos de candidatura, as pessoas tiveram prazos para se poderem candidatar, tiveram que apresentar documentação. Só para dar aqui um exemplo, o que é preciso para uma pessoa se candidatar à habitação municipal? Tem aqui os quatro coisas básicas: o número de identificação, o cartão cidadão, o NIF, etc., o número de segurança social, e depois, eu estive a contá-los, são 30 e tal documentos, declarações, certificados. Eu sei lá, é um inferno burocrático. Mas enfim, existem estes programas. Isto não espanta-me que não haja um programinha destes, não é, que pudesse ter servido para estas 50 famílias, ou pelo menos para uma parte delas, que não houvesse um apoio anterior a estas demolições que permitisse a estas famílias resolver estes problemas. E, portanto, há aqui um desfazamento completo entre aquilo que as câmaras apresentam aos seus cidadãos como políticas de habitação próprias, das quais, aliás, depois se calhar fazem campanha eleitoral, e depois a realidade que na prática acontece. Eu gostava de saber para que é que foram estas casas. Vi no Vida Justa que haveria até cerca de 800 habitações na área de Loures que poderiam ter sido, de alguma forma, abrangidas para beneficiar estas famílias que ficaram ao relento. Não sei se estes números, se é assim, se não, mas obviamente que houve e há processos de habitação social dentro da Câmara de Loures e que a Câmara, o senhor Ricardo Leão, ignorou as pessoas do bairro do Talude, não tratou de elas poderem ser minimamente abrangidas por uma parte destes programas. E isso parece-me uma falha bastante grave. E depois a solução que ele tem, a 2 meses das eleições, ser derrubar as casas e deixar as pessoas na rua, parece-me de facto completamente já nem vou para a questão do humanismo ou a falta de humanismo, é por incompetência. Não é? Portanto, e isso parece-me bastante grave e, portanto, também me acho muito estranho o Partido Socialista, a nível nacional, não tomar uma posição mais séria sobre este assunto. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Sim, é que ele não só quer derrubar os bairros ditos de barracas ou de autoconstrução, como quer expulsar as pessoas dos bairros municipais. Ele fez uma listagem de 600 pessoas incumpridoras e esse incumprimento é tão vasto como, por exemplo, alguém que sazonalmente trabalha no estrangeiro não pode ocupar uma casa do bairro municipal e, portanto, tiraram-lhe as coisas da casa e deixaram na rua, etc. Alguém que tenha uma pessoa, um familiar que está doente oncológico e que está naquela casa. Só podem estar as pessoas que estão no contrato. Depois aumentou as rendas de 10 euros, que podem ser manifestamente pouco,
mas para mais de 500 euros para muita gente. Portanto, quer dizer, ele quer demonstrar exatamente isso, que é, como disse Helena Roseta, é forte com os fracos e fraco com os fortes, e copiou Chega. Muito bem, vamos mudar de assunto. Outro tema da semana foi o anúncio pelo Governo do início do processo de privatização da TAP e a pergunta que ouvi mais feita por jornalistas era a seguinte: então o Estado vai conseguir receber os 3,2 mil milhões de euros que meteu na TAP? E Ricardo Paes Mamed, por acaso, faz uma análise curiosa sobre este assunto. Vamos ouvir. O Estado português intervém na TAP no momento em que há, a nível internacional, uma redução em 2/3 das receitas das companhias aéreas. O dinheiro que Portugal põe na TAP, à escala europeia, representa 1,2% de todo o dinheiro que foi posto por governos nas companhias aéreas. Portugal tem um peso no PIB europeu que é muito superior a isso, é quase o dobro disso. E, portanto, nós não podemos ter a ideia de que aquilo que o país fez na TAP é uma coisa única e nunca vista em lado nenhum. Pelo contrário. E ainda para mais, nós devemos ter consciência que fala-se muito mal da intervenção do Estado na TAP, da ingerência. Bom, a gestão privada da TAP, quando entrou, a TAP tinha um passivo de 1,9 mil milhões de euros e quando saiu tinha um passivo de 5 mil milhões. E, portanto, o que o Estado faz quando faz a intervenção é basicamente ir socorrer uma empresa que, tal como todas as outras, estava com uma enorme quebra de receita e, ao mesmo tempo, numa empresa que estava completamente descapitalizada. E quando o faz, não o faz apenas por razões estritamente financeiras, falo porque a TAP tem uma importância crucial para a economia portuguesa. E eu diria que, em larga medida, Portugal já recuperou dos 3,2 mil milhões de euros que o Estado português pôs na TAP. Por uma razão muito simples. Nós tivemos volumes de turismo, como eu disse há bocado, a esmagadora maioria dos estrangeiros que chega a Portugal chega por via aérea. E se alguém julga que em 2, 3 anos teria sido possível recuperar todas as rotas que a TAP assegurou neste período de recuperação, é porque não tem uma ideia clara de quanto tempo é que demora a restabelecerem-se esse tipo de rotas. És um ponto que me parece pertinente. De facto, se a TAP no tempo da Covid tivesse pura e simplesmente fechado, como o privado parecia querer fazer, porque não queria meter lá dinheiro que estava a perder, provavelmente essas rotas tinham sido perdidas, provavelmente outras companhias teriam ocupado esses lugares e a TAP não teria recuperado e chegado aos lucros, como hoje em dia chega, e recuperado, entretanto, o seu funcionamento e dado ao país as receitas que o turismo trouxe, que são manifestamente superiores a estes 3,2 mil milhões de euros. Mas a questão principal aqui é se deve ou não privatizar a TAP. Eu acho curiosa a defesa que é feita do privado, porque sempre que, quer dizer, a gestão da TAP privada foi um desastre. Quer dizer, isso, e o público, pelo menos, também, se calhar, durante muitos anos não foi muito boa, foi, se calhar, em alguns momentos péssima, mas tem uma vantagem sobre a questão privada. É que nós, quando quisermos saber no privado como é que eram gastos os dinheiros da TAP, os ordenados dos administradores, as políticas de contratação de empresas externas, se os fornecimentos e os concursos, por exemplo, para comprar aviões, eram feitos de forma correta, não, ao nível, a coberto do segredo profissional e do segredo empresarial, nunca nada se soube. Quando a TAP é pública, pelo menos conseguimos fiscalizar o seu funcionamento e saber coisas como os ordenados dos administradores estão corretos ou não, e se os concursos e as contratações de entidades externas são feitas de uma forma correta. E, portanto, logo à partida, um processo de privatização que ainda por cima põe como pressuposto exceções para que o Tribunal de Contas, mesmo tendo o Estado a maioria do capital, não controle a gestão da TAP, e isso o Governo já anunciou, implica necessariamente que muitas coisas que serão feitas serão segredo e não haverá fiscalização pública da companhia, independentemente depois das outras questões. Paula, sobre a TAP, achas bem que isto vá para o privado? Não, mas de facto não é bom marketing assumir que a gestão pública foi melhor do que a gestão privada, não é? Para quem está sempre a dizer que o mercado resolve tudo.
E temos aqui, mais uma vez, não é, esta preferência do governo pelo negócio, portanto, pela privatização, que, como Ricardo Paz Mamed expõe, está a ser apresentada sob falsos pretextos, não é? Esta ideia que até é apresentada de que vai fazer os possíveis, ou na medida do possível, vai tentar recuperar a injeção de capital que foi feita, quando, mais uma vez, é mencionado que só quem não percebe nada destes processos é que poderia esperar que o retorno viesse diretamente, portanto, daquela que é a operação da TAP. Portanto, o que Ricardo Paz Mamed está a dizer é que o Estado já recuperou, eu também já vi algumas indicações nesse sentido, que o Estado já recuperou indiretamente aquele que foi o investimento que fez. E que isso não é trazido para a discussão, não é? Porque é a questão dos impostos, é a questão do turismo, a questão do emprego. E, aliás, um dos dados que era apresentado é que até 2030 este valor até poderá estar duplicado em termos daquilo que é o retorno do Estado. E ignorar este encaixe e focar a análise no reembolso direto é mais uma estratégia para ludibriar a opinião pública. Portanto, para dizer que isto é um buraco sem fundo e que é mesmo necessário que o Estado se desenvencilhe da TAP. E eu não concordo com esta decisão, tal como não concordei com a própria questão da gestão do aeroporto. Portanto, nesta avaliação daquelas que são as políticas do governo, mais uma vez revela que está não só a ir contra aqueles que são os interesses do Estado, como depois a ir contra também aquelas que são as práticas de uma série de outros players que também tiveram de avançar com a mesma intervenção, conforme Ricardo Paz Mamed dizia, com uma outra expressão, porque de facto foi muito maior um investimento de países como a Alemanha, que até que é um caso muito bem sucedido, e não consta, não é, que os alemães sejam propriamente conhecidos por andarem aqui a defender esta questão de mais Estado e menos privado. Portanto, não concordo com esta opção e entendo que os pressupostos que estão a ser apresentados são errados. O exemplo da primeira privatização parece-me que também não ajuda nada para defender a tese que é preciso privatizar a TAP, não é, Nuno? Sim, mas a razão que vamos privatizar a TAP não está inscrita apenas na ideologia do governo português. Está inscrita na ideologia da União Europeia. Sim. Porque a União Europeia considera que os Estados não podem investir em empresas quaisquer que elas sejam. Limita esse investimento. E, na realidade, é completamente absurdo, porque é uma ideologia neoliberal imposta aos Estados. Porque a TAP, e eu vou apenas citar um artigo de Miguel Fresquilho sobre o que é que teria acontecido se não tivesse investido na TAP, tem uma enorme importância na nossa economia. Ela, segundo Miguel Fresquilho, nós teríamos perdido mais de 12 mil milhões de euros em poucos anos. Teríamos perdido milhares de milhões de euros em impostos. Teríamos perdido, provavelmente, 1.300 empresas que colaboram com a TAP. E aquilo que aconteceu é que aquilo que o Estado português fez, como vocês disseram, já tinha sido feito por outros. Nos Estados Unidos, 48 mil milhões de euros foram dados a companhias aéreas. A Air France e a Lufthansa receberam 9 mil milhões de euros e 11 mil milhões de euros. Portanto, isso aconteceu por causa da pandemia. E como também referiram, a gestão privada de 2016 e 2020 custou 1.500 milhões de euros, ou 1.580, eu não tenho o número completamente presente. Obviamente que a maior fatia foi já em 2020, quando já se apanhou a pandemia, mas na realidade, perante a pandemia, o privado não queria investir. Portanto, o que nós temos aqui é uma coisa que é: a TAP deveria ser pública porque ela é o garante de 30% do nosso turismo, segundo o Fresquilho, é garante de, até 2030, 4,3 mil milhões de euros em impostos, bastante mais do dinheiro que lá foi colocado, e, portanto, do ponto de vista económico, não tem nenhuma lógica que a TAP seja privada. Aliás, se o hub, dizem que o Estado vai manter a percentagem para garantir o hub, mas se der a uma companhia que tem sede em Frankfurt ou sede em Madrid, as rotas do turismo português vão se perder. E a ideia é que, miraculosamente, há um privado que
que se coloca nesse Estado não é verdade e não vai acontecer. E esse privado custará muito mais ao Estado do que custa a TAP. Portanto, do ponto de vista económico, isto é apenas uma questão ideológica, mas não é uma questão ideológica que está alicerçada apenas no governo português, mas numa integração europeia que nos obriga a cumprir, independentemente em quem a gente vote, um programa neoliberal empresarial. Note-se que Miguel Frasquilho era do PSD e foi Sim, Presidente do Conselho de Administração da TAP. Está de Estado das Finanças de um governo do PSD. Exatamente. Ora bem, vamos então ao outro assunto, a apresentação da candidatura de António Filipe, que suscitou este comentário de Ricardo Jorge Pinto. Eventualmente, pelo menos tem características que podem permitir essa maior base de apoio. Há ali elogios que se vão repetindo relativamente à figura, ao perfil, às qualidades de António Filipe e que extravasam muito o eleitorado do Partido Comunista. Isso pode servir para alargar essa mesma base de apoio. Sabemos, por exemplo, que o LIVRE, que vai utilizar um sistema de primárias para escolher o candidato que vai apoiar, deverá incluir o nome de António Filipe na lista de candidatos para essas primárias. Isso pode também levar a esse alargamento. Agora, a verdade é que António Filipe aparece nesta corrida eleitoral presidencial, que deveria ser unipessoal, com a chancela do Partido Comunista. Isso pode afastar alguns eleitores que, eventualmente, não se revendo nos candidatos do seu próprio partido, se é que o têm, gostariam de pôr o seu voto em alguém que tivesse, se calhar, menos amarras aos partidos políticos, e por isso é que se continua a falar em Sampaio da Nóvoa como candidato que poderia agregar uma base de apoio à esquerda um bocadinho mais alargado, na medida em que não é o candidato de um partido em particular. Agora veremos, até porque estas eleições vão ser substancialmente diferentes de outras eleições, com candidatos que têm já eles próprios perfis, não diria antissistema, mas um bocadinho fora do sistema, como é o caso do Almirante Gouveia e Melo, e temos uma pulverização também de candidaturas. E, por outro lado, e finalmente, um Partido Socialista que ainda parece dividido e que provavelmente ficará dividido até ao fim relativamente ao apoio a dar, e isso poderá ser um fator importante no momento de estabilização desse quadro eleitoral presidencial. Ricardo Jorge Pinto discorria sobre a possibilidade ou não de António Filipe alargar os seus apoios para lá da esfera de influência do PCP. Paulo, achas que António Filipe tem alguma hipótese de realmente conseguir outros apoios à esquerda? Olha, é sem dúvida uma figura que gera simpatias, respeito e admiração para além do Partido Comunista, não é? E julgo que isso transparece de uma série de reações positivas que o anúncio da sua candidatura foi gerando ao longo da semana, mas também com muitas, e até com muitas pessoas a recordarem a questão de como foi conduzido, como conduziu os trabalhos da Assembleia da República em determinado momento de bastante tensão. Mas parece-me prematuro retirar daí ilações sobre apoios políticos à esquerda e até uma eventual convergência para apoiar uma candidatura. Porque infelizmente a esquerda continua a evidenciar uma fragmentação. Eu gostaria que acontecesse, portanto, que de facto existisse essa convergência, mas não acredito que ela vá acontecer, muito honestamente, vamos ver, pode ser que tenha uma surpresa positiva, mas também não acompanho esta ideia de uma espécie de contaminação da candidatura por ter o apoio do partido, porque nem sequer consigo vislumbrar uma alternativa. Creio até que seria prejudicial António Filipe avançar sem esse apoio, tendo em conta a sua trajetória política, que é indissociável do Partido Comunista. Portanto, mesmo que o Partido Comunista não estivesse a apoiar, numa circunstância dessas, acho que ninguém conseguiria fazer essa dissociação. Dito isto, considero que é uma candidatura importante e que vai elevar o debate e que bem precisamos dessa elevação, e é uma elevação não apenas pelo conteúdo, mas também pela forma. Portanto, numa altura em que é urgente e reverter a degradação do ambiente político que esta semana, enfim, na Assembleia da República, na discussão do Estado da Nação, atingiu ali mais uns picos do inaceitável. Eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesses, para além de eu ser militante do PCP, tenho uma admiração muito grande pelo António Filipe e, portanto, sou apoiante do António Filipe declarado e gostava muito que, de facto, a esquerda visse nele uma verdadeira possibilidade,
até porque ele traz para o debate temas que estão a ser afastados do debate presidencial, como, por exemplo, o papel do Presidente da República para aplicar o espírito da Constituição, o espírito e a letra da Constituição nas matérias mais divergentes. É o Presidente da República que tem, no fundo, o poder de controlar excessos que o debate partidário muitas vezes comete e que leva à aprovação de legislação, por exemplo, esta recente sobre leis estrangeiros, nacionalidades e imigração, se calhar com um Presidente da República mais ativo na defesa dos valores da Constituição, poderia moderar ou mesmo eliminar este tipo de excessos e não limitar-se a criticar enviesadamente e muito suavemente alguns aspectos, como o atual Presidente faz. Por outro lado, parece-me também que ele tem uma cultura democrática que é completamente evidente na sua personalidade, uma capacidade de conversar com pessoas de ideologias distintas da dele e de entender o que essas pessoas pretendem e de conseguir a síntese, que é absolutamente invulgar e que hoje em dia, de facto, me parece também um património importante. Portanto, é uma candidatura que me agrada, mas, claro, o pano de fundo aqui principal desta nossa conversa é se ele pode ou não agregar mais apoios. Tenho esperança que sim, vamos ver como é que isto evolui. Os próximos meses também irão definir muita coisa. É preciso, claramente, à esquerda, alguém que traga outros assuntos para debate que não aqueles que a direita pretende trazer. Nuno. Bom, eu acho, primeiro queria contestar a ideia de chancela partidária. Aquilo que acontece é que as pessoas candidatam-se a Presidente da República, não são os partidos. Os partidos podem apoiar ou não. Portanto, chancela partidária nesse critério seria António José Seguro, se tiver o apoio do Partido Socialista, é Marques Mendes, com o apoio do PSD, portanto, António Filipe teria o apoio do PCP, teria essa chancela. Eu acho que isso não se verifica numa eleição presidencial. Obviamente que o trajeto da pessoa, o facto de ser militante do PCP, o facto de ter aquelas ideias, limita e amplifica noutros setores a sua popularidade, porque a pessoa é indissociável das suas ideias e dos seus projetos, e a candidatura de um Presidente da República não é uma candidatura à Rainha de Inglaterra, é alguma coisa profundamente político e tem que ver com os assuntos que vão ser suscitados. Acho que os assuntos que suscita António Filipe, militante do PCP, são mais vastos do que os votantes do eleitorado do PCP. Agora há o problema se vai haver ou não outra candidatura à esquerda do PS. Eu parece muito difícil, posso me enganar, que Sampaio da Nova, em concreto, se vai candidatar. Porque se vai candidatar, fez tudo para ter uma má candidatura ou uma pior candidatura que teve anteriormente. Porque ele devia estar, caso quisesse ser candidato, devia ter estado no terreno há muito mais tempo e não alimentar este tabu que vai fazer com que, se ele for candidato, que eu duvido muito, porque acho que não tem mostrado vontade nesse sentido e nem tem criado os apoios nesse sentido, apenas vai aparecer a seguir às eleições autárquicas. Portanto, muito depois de estarem estabelecidos no terreno o António José Seguro e outros candidatos que podiam ter eleitores que pudessem ir para esse candidato. Portanto, acho que à esquerda do Partido Socialista, neste momento, apenas existe António Filipe, e só por sectarismo é que os outros partidos à esquerda do Partido Socialista não poderão pensar que António Filipe se calhar também podia ser um bom candidato para eles. Porque acho que a fragmentação das candidaturas, nesta altura, sendo respeitável que cada zona queira fazer a sua campanha, pode ser prejudicial e seria mais vantajoso, de facto, confluir na candidatura existente, que ainda por cima, apesar de ser apoiada do PCP, não é? Apesar não é para mim, porque para mim está muito bem o PCP apoiar, tem características positivas. Mas eu percebo que, na dinâmica sectária normal, isso seja difícil de considerar, e se calhar, se fosse o inverso, seria difícil de considerar pelo PCP. Mas acho que nesta altura, nestes tempos difíceis e terríveis que vivemos, são necessárias outras soluções de unidade. Muito bem, vamos então ao nosso papel selado. E
Trago aqui uma notícia do Diário Notícias, que tem este título: em 25 anos a criminalidade caiu 1,3%, mas as capas de jornais com crimes subiram 130%. Trata-se de um estudo da SEDES, que é uma associação que existe já desde antes do 25 de Abril e que pretende estudar a sociedade portuguesa para aplicar políticas públicas que eles consideram mais adequadas, mas independentemente das polémicas que às vezes eles se metem, este estudo tem a particularidade de tentar fazer uma análise sobre como a criminalidade evoluiu em Portugal. Eles chamam a atenção por uma coisa que me parece muito relevante, que é a incoerência dos relatórios do RASI ao longo dos anos, que umas vezes dão os dados de uma maneira, outras vezes dão os dados de outra, outras vezes não há dados objetivos para analisar. O RASI é o relatório da segurança interna, e isso dificulta que, de facto, haja uma análise de longo prazo, de 10, 20, 30 anos, sobre a evolução da criminalidade. Foi, digamos, a tentar recuperar esses dados e a tentar dar-lhes coerência que este estudo trabalhou, e chegou à conclusão que, de facto, a criminalidade, na prática, é estável ou reduz ao longo de 25 anos. Depois, eles foram estudar os jornais Correio da Manhã, Diário Notícias, Público e Jornal Notícias, e foram ver o tratamento que foi dado pela comunicação social. Eles não criticam os jornais, aliás, eles dizem que o que é mais preocupante é, a partir do momento em que há redes sociais, é a divulgação das notícias através das redes sociais, e depois, em cima disso, a especulação que é feita pelos utilizadores das redes sociais à volta dessas notícias. Mas eles consideram também que houve um aumento de noticiário relativamente à criminalidade que, mesmo respeitando padrões de profissionais jornalísticos e ontológicos, acabam por dar uma percepção exagerada da realidade criminal em Portugal. Basicamente é isto que está aqui em cima da mesa neste artigo. E que, no fundo, vem confirmar, creio eu, a percepção que nós próprios aqui já tínhamos desta matéria, é que, de facto, há um desfazamento entre aquilo que acontece a nível criminal no país e aquilo que a classe política e jornalística discute sobre estas matérias, sobretudo nos últimos tempos, e desde que há um novo protagonista político, que é o Chega. Paula, isto vem confirmar a tua ideia sobre o tratamento da comunicação social dos crimes e, ao mesmo tempo, a realidade criminal em Portugal? O sentido destes resultados não me surpreende, sem dúvida, mas a sua expressão parece-me surpreendente pela discrepância gritante entre os factos e depois a cobertura noticiosa. O que estes números nos revelam, uma vez mais, é o enorme poder da comunicação social, que ao comportar-se desta forma não só está a distorcer a realidade, mas está a envenená-la, porque há aqui claramente depois uma leitura que é feita a cada notícia partilhada, e isso é bastante visível. Aliás, esta própria notícia é tentarmos perceber nas próprias redes sociais do Diário de Notícias e depois de outros órgãos de comunicação social que a replicaram, quais é que são as reações. Portanto, as pessoas, acho que é muito, muito interessante perceber esta dinâmica em que entramos, que é aquilo que lhes interessa validar é bom, portanto, não colocam qualquer tipo de dúvida. Quando existe algum tipo de estudo, algum tipo de entrevista, alguma informação que questiona estes dados, vem logo a conversa da extrema-esquerda e do controle da comunicação social pela esquerda, e que já está aqui a tentar criar umas narrativas para... E se há coisa que não é de extrema-esquerda, é a SEDES. Não há mais centrão do que a SEDES. Não, e a comunicação social estar controlada pela esquerda também é fantástico, não é? Mas é esse tipo de reação que se acompanha de cada vez que se tenta desconstruir uma série de narrativas que estão aí presentes e que alimentam estas percepções em relação às ameaças à segurança. E depois, enfim, o resultado é exatamente este: em vez de se contribuir para o esclarecimento público e para a desconstrução de informações falsas, a comunicação social está a criar ficções narrativas e, com isso, a espalhar e a alimentar ódios. Nuno, achas que é criticável aquilo que a comunicação social tem feito nesta área? Eu acho que a comunicação social tem uma abordagem sensacionalista daquilo que acontece e emotiva. Isto é,
apesar das estatísticas de segurança mostrarem que a criminalidade em Portugal é baixa, qualquer caso, que é um caso no fundo que é uma exceção a essa regra, torna-se um ponto emotivo que cria uma percepção de uma situação. E depois há o papel das redes sociais, quer dizer, é o papel das redes sociais em mentir em relação àquilo que acontece. Por exemplo, eu recordo-me que quando foi morto Giovanni em Guimarães, um cidadão cabo-verdiano, andaram elementos de... Eu tinha aqui em Guimarães e lembro-me de noticiar em Guimarães, mas posso estar enganado. Depois era o Estava aqui a ver Politécnico de Bragança. no Doctor do Google, mas posso estar enganado. Mas, Era o Politécnico de Bragança, creio eu. pronto, então, quando foi morto o Giovanni, estando o Dr. Google que eu estou a ver enganado, deve haver um Dr. Google que está certo, e nós, por exemplo, no Contacto fomos os primeiros a dar a notícia no Luxemburgo, as redes sociais afetas à extrema-direita e ao Chega afirmaram imediatamente que tinham sido ciganos, quando não eram ciganos, eram cidadãos portugueses que estavam envolvidos. Portanto, fizeram uma leitura ideológica que lhes convém. Aliás, nestes acontecimentos que houve em Múrcia, foram usadas imagens de vídeos, por exemplo, da agressão de um sem-abrigo homossexual por elementos de extrema-direita, como se fossem a agressão por parte de marroquinos em relação a um velho, a um idoso naquela região, que foi supostamente o acontecimento que desencadeou ou deu o pretexto para milícias de extrema-direita atacarem imigrantes. Isto é, haver uma agressão de uma pessoa em concreto, que pode ser imigrante ou não imigrante, a uma pessoa idosa, que é condenável e que deve ser objeto de justiça, não autoriza a criação de milícias que vão caçar os imigrantes a uma cidade. Portanto, este viés da comunicação social não é inocente e tem efeitos, sobretudo, não inocentes. São efeitos de alimentar toda a dinâmica da extrema-direita. Há também uma falha da comunicação social. Eu não sei se estou completamente de acordo com vocês em relação à comunicação social, porque acho que estão a confundir um bocadinho a propaganda espalhada nas redes sociais com o papel da comunicação social. Mas enfim, não... há de qualquer maneira uma coisa que me parece relevante, que é trabalhos como este, do Diário de Notícias, que dão, digamos, o contraponto na imprensa de referência àquilo que vai sendo exponenciado. Deixa-me só dizer que fui confirmar ao público em Bragança. Não era em Braga, nem em Guimarães, em Bragança, o Giovanni. Era o que eu estava a dizer, o Politécnico de Bragança, que era onde ele estudava. Sim. Muito bem. Mas parece-me que, digamos, haver, durante estes anos todos, uma demissão da parte da imprensa de referência de tratar a criminalidade de forma sistemática, diária, de uma forma que fosse mais responsável e mais verdadeira do que aquela que a imprensa mais popular apresenta, ajudou a criar este desequilíbrio. E, portanto, durante muito tempo, os assuntos de crime eram, tirando o crime de colorinho branco, digamos assim, os assuntos de crime foram tratados ou de uma forma tão ligeira como a imprensa popular trata, ou com total ausência de enquadramento social, com total ausência de enquadramento até jurídico, e isso, ou, por simplesmente, não tratando. E isso parece-me que também contribuiu seriamente para isto, porque afasta a imprensa de referência da realidade das pessoas, digamos, daquilo que lhes é próximo, daquilo que ocorre na sua vizinhança, e que depois a informação que lhes chega é só aquela que quem trabalha de uma forma mais sensacionalista lhes dá. E, portanto, isso ajudou bastante. Depois, há outra questão diferente, parece-me, é a forma como se utiliza a propaganda nas redes sociais, nomeadamente pela extrema-direita, que de facto é muito ativa, muito profissional e que também não tem contraponto ao mesmo nível, além de ser favorecido hoje em dia, nomeadamente no Twitter, pelo próprio algoritmo do Twitter, que nitidamente tem um viés nessa matéria, e portanto a neutralidade das redes sociais é hoje em dia completamente um mito e contribui seriamente para que explosões como aquela que o Nuno estava a relatar em Espanha aconteçam, porque aparentemente interessa aos donos do Twitter e coisas semelhantes que esse tipo de informação, ou de propaganda, aliás, se espalhe de uma forma
incendiária e com as consequências que depois se viu. E de facto, esta ideia de que Deixa-me fazer alguém, uma coisa. Desculpa, acaba lá, mas eu tinha só uma coisa para dizer. Sim, estava só para complementar esta ideia de que um imigrante que bateu num idoso suscita depois um levantamento de caça para caça ao idoso. Já agora, eu gostava de ver se todas as mulheres, cada homem que bate numa mulher, se houvesse uma caça a todos os homens desapareciam, não é? Se justificasse uma reação idêntica. Portanto, parece-me que há de facto aqui um viés, e vejo pessoas da área do PSD, ainda esta semana li um artigo de uma pessoa dessa área, digamos, a desculpar este tipo de comportamento de multidão organizada à caça do imigrante, precisamente por causa de um caso que devia ser tratado na justiça. A pessoa que agrediu devia ser presa, apresentada a tribunal e julgada. É isto que tem que acontecer, não é mais nada. Não é? Portanto, arranjar desculpas para justificar a organização de perseguições politicamente controladas e preparadas com treino e com distribuição de armas de agressão, parece-me que, de facto, voltarmos à época dos linchamentos, parece-me, de facto, um atraso civilizacional bastante grande. Nuno, estavas então a querer dizer que... Só queria dizer uma coisa, que é, eu acho normalmente que muitas vezes não se ter noticiado o crime e outros acontecimentos que afetam a sociedade é um desvio classista de achar mais importante uma reunião da guarda da JSD do que propriamente o que acontece a um conjunto de pessoas. Mas é possível tratá-lo jornalisticamente de uma forma correta. Eu recordo, eu participei, fui jornalista num programa dirigido pelo Carlos Narciso e por indução do Carlos Narciso e pela sua direção, que era o caso de polícia na SIC, em que havia uma forma social de tratar aquilo. Aquilo que era considerado criminoso podia ser, ou pelo menos aquilo que era considerado matéria de reportagem, podia ser a violência policial, podia ser os problemas sociais existentes numa zona e a droga. Portanto, havia um enquadramento social da forma sem se abster de tratar dos problemas. Só que o problema é que rapidamente esses programas derivaram para uma espécie de acompanhamento de operações policiais, de uma visão policial, muitas vezes exacerbada, que nem os polícias têm, da realidade social. Exatamente. E pronto, encerramos por hoje as hostilidades. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.